Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui é a parte 48. E para quem não viu da parte 1 até a 47, link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para o Saiyajin, o orgulho é tudo! E na última parte eu parei na curiosidade 940, então aqui eu vou continuar a contagem, então vamos lá. E a Maron é uma personagem filler que teve algumas aparições na saga Cell de Dragon Ball Z, e uma das suas aparições foi simplesmente no futuro, onde no episódio em que o Trunks tem lembranças sobre o seu futuro, quem acaba aparecendo bem rapidamente é a Maron, bem mais velha e com a sua filha. E antes que perguntem se essa garota poderia ser filha do Kuririn, saibam que não, já que no futuro o Kuririn foi morto pelos androides quando Trunks ainda era um bebê. Então, para que essa teoria fosse possível, essa garota deveria ter no mínimo a mesma idade do Trunks. E o personagem Girazin do Universo 10 possui um visual que é bem semelhante a outros dois personagens, o Zarbon e o Carone. E só o fato dele usar uma rosa na boca igual o Carone faz crer que realmente foi inspirado nesse personagem. E às vezes que o Goku recorreu ao Super Saiyajin Blue no Torneio do Poder do anime e do mangá é uma quantidade bem diferente, onde no anime o Goku usou o Super Saiyajin Blue em 15 lutas, e já no mangá foi em apenas 4 lutas. E os raios que saem do Super Saiyajin 2 possuem cores diferentes no anime e no mangá, onde no anime ele possui a cor azul, já no mangá do Z possui a cor amarelo. Mas no mangá de Dragon Ball Super, o Toyotaro optou pela cor azul igual do anime. E durante o Torneio do Poder, quando Frieza vê o Zeno apagar o universo, ele faz uma promessa e diz que não concorda com a forma que o Zeno usa o seu poder e que um dia vai reinar sobre ele. Ou seja, deixando claro que ele não concorda com o Zeno e que um dia vai tentar tomar o seu lugar. Entretanto, após isso, Frieza voltou a aparecer mais 2 vezes e nem sequer tocou nesse assunto. E aí fica a dúvida, será que um dia vamos ter uma saga do Frieza focando em tentar derrotar e tomar o lugar do Zeno? Ou isso foi apenas palavras jogadas ao vento que não vai acontecer nada? Enfim, só o futuro dirá. E essa ideia do Frieza de não concordar com Zeno e um dia tentar roubar o seu lugar, essa ideia foi reaproveitada em Dragon Ball Heroes com 2 personagens, no caso o Hatsu e o Fu, onde os dois tiveram a ideia de enfrentar o Zeno e acabar com o monopólio dos deuses. Mas acabou que os dois foram impedidos, mas foram os únicos que pelo menos tentaram. E o Kibi Toshin possui 3 versões de cores de roupas diferentes, a versão do mangá, a versão do anime e a versão de Dragon Ball Daima. E você já se perguntou por que o Kaioken foi abandonado de forma canônica logo após a saga Frieza? E o próprio Akira Toriyama respondeu essa pergunta, onde foi perguntado por que não voltou mais a usar o Kaioken na obra. E o Akira responde que, quando o Goku aprendeu a se transformar no Super Saiyajin, não tinha motivos para voltar a usar o Kaioken. Então eu acabei descartando essa técnica, e até mesmo me esquecendo dela, eu só lembro que ela existe quando alguém menciona. Então acabou que o Akira Toriyama descartou o Kaioken e nunca mais voltou a usar de forma canônica. Tanto que após a saga Frieza, o Kaioken só apareceu no filme e Filhas da Toei, e também numa versão alterada que o Toyotaro fez pro mangá do Super, que é algo misturado com o Super Saiyajin Blue. Mas quando Akira estava envolvido pós-saga Frieza, o Kaioken nunca voltou a aparecer. E ainda sobre o Kaioken, aqui vem outra dúvida. O Cell sabe realmente usar o Kaioken?
E mesmo o Cell não confirmando, a resposta é muito clara que sim, ele sabe usar o Kaioken. Isso fica implícito quando ele diz que sabe como usar a Genkidama, já que o computador Dr. Gero analisou a luta do Goku contra o Vegeta, e viu o Goku fazer Kamehameha, Genkidama, Kaioken e passou para o Cell. Então se o Cell analisou o Goku lutando e sabe fazer o Kamehameha e a Genkidama, então obviamente ele também sabe fazer o Kaioken. Mas aí vem a pergunta, se o Cell sabe fazer, por que não fez? E a resposta para isso é a curiosidade anterior. O Akira Toriyama descartou completamente o Kaioken. E como eu havia mostrado, Toriyama disse que não usaria mais o Kaioken após o Super Saiyajin, já que para ele não havia motivo para voltar a usar o Kaioken, já que o foco era o Super Saiyajin em diante. Então o Cell não usou o Kaioken porque não sabia, é porque o Akira realmente não queria. E a personagem Vikal do Universo 2 teve seu visual inspirado na personagem Morrigan do jogo Darkstalker. E segundo Nakatsuru, esse pôster ou capa de Dragon Ball Daima foi criado, inspirado nesse pôster de Dragon Ball clássico. E o personagem Dragon Ball que mais apresentou técnicas originais e inovadoras foi o Tenshinhan, com um total de 8 técnicas. E até o momento o Tenshinhan ainda não foi superado, já que o segundo que mais apresentou técnicas originais foi o Vegeta, com um total de 5 técnicas. E o Super Saiyajin Blue Evolution do Vegeta tem dois visuais diferentes na versão do anime e do mangá. E a versão do anime ficou bem mais estilizada, onde seu cabelo ficou maior e bem mais escuro. E o formato dos seus olhos mudaram e ele ficou bem mais musculoso, bem semelhante ao Super Saiyajin Daini Dankai. Então a versão do anime mexeu bastante no Blue Evolution, porém a do mangá não mudou quase nada. Onde no mangá o Blue Evolution é igual ao Blue comum, só tem essa aura diferente e o cabelo um pouco mais escuro, porém é só isso. Inclusive os fãs fizeram um recolor no mangá para ficar mais semelhante à versão do anime, e realmente ficou bem melhor. E uma das coisas que os fãs não gostaram no Cell Max é o fato dele ser um personagem animalesco e não ter uma consciência igual ao Cell original. E o motivo do Cell Max ser assim foi explicado, onde o Magenta queria um ser muito poderoso e o mais rápido possível. E então o Dr. Redo pegou os planos do seu avô, o Dr. Gero, e assim com base no Cell original criou a versão mais upgrade, no caso o Cell Max, focando unicamente em aumentar o seu poder. Entretanto, o Dr. Gero não criou apenas um androide forte, mas sim um androide inteligente, já que o seu computador passava informações para o Cell o tempo todo durante cerca de 20 anos, e por conta disso fazendo o Cell nascer bem inteligente e consciente, bem diferente da sua versão Cell Max que recebia apenas uma overdose de poder, e é por esse motivo que o Cell Max não tem uma consciência igual à sua versão original. E o Oliver, ou então Olibu, é um personagem que apareceu no Torneio do Outro Mundo de Dragon Ball Z. E ele foi apresentado como discípulo do Senhor Kaiô, que atravessou o caminho da serpente e treinou com ele. Só que tem um pequeno problema. Na saga Saiyajin foi dito que em 100 milhões de anos, a única pessoa que atravessou o caminho da serpente foi somente o Senhor Emadaio. Então aqui há duas possibilidades. A primeira, o Olibu tem mais de 100 milhões de anos, ou então a Toei, quando foi criar o personagem e essa história, acabou que não prestou atenção nesse detalhe e informação. E na saga Majin Buu, quando Vegeta vê o Gohan fantasiado de grande Saiyaman, ele fala que essa roupa é ridícula e que o Gohan parece um idiota usando aquela capa. Entretanto, se voltarmos um pouco no tempo, lá no passado, nós vemos simplesmente o Vegeta, criança, usando a mesma capa. Enfim, a hipocrisia. E na saga Freeza, quando Vegeta morre, o Goku vai fazer uma cova para ele. E quando o Goku vai fazer essa cova, ele faz algo inédito e lança um ataque pelos seus olhos. E sendo até então a primeira e única vez que vemos o Goku lançar um ataque pelos seus olhos, fazendo desse um ataque raro do Goku, apareceu somente essa vez.
E uma coisa engraçada sobre o Raditz são o nome dos seus ataques, que são baseados em trocadilhos com o dia da semana. Por exemplo, tem um ataque chamado Domingo Duplo, Colisão do Sábado, Sexta-feira Brilhante, Segunda-feira Dinamite e Feriado Apagado. Isso aqui realmente é muito bom. E quase todos os Guerreiros Z em algum momento tiveram uma versão maligna. Por exemplo, o Goku teve o Goku Black, o Vegeta teve o Majin Vegeta ou então o Baby Vegeta, o Piccolo teve a sua mente possuída no filme Dr. Willow, o Gohan e o Gotenks tiveram suas versões malignas na barriga do Majin Buu, e a Bulma, Yantia e os outros também foram corrompidos pela névoa maligna na saga do Garlic Jr. E o Mestre Kami, que teve duas versões malignas, uma em Dragon Ball Clássico com Água Sagrada e outra em Dragon Ball Super. E essas que são as versões malignas dos Guerreiros Z em Dragon Ball. E um detalhe interessante é que se o Kami-sama tivesse optado por fazer assimilação com Piccolo desde o começo do Z, eles teriam poder suficiente para resolver a saga Saiyajin e derrotar tranquilamente o Nappa e o Vegeta. E se por acaso eles fossem para Namekusei, segundo o que o Neo falou, eles teriam poder para derrotar até mesmo Freeza. E se ele fizesse a assimilação com o Neo, ficaria tão forte que o Freeza, com seu poder total, não teria a menor chance. Então, se essa assimilação fosse feita desde o começo, o Piccolo teria resolvido pelo menos 2 sagas. Mas isso não aconteceu porque naquela época o Kami-sama não confiava nem um pouco no Piccolo. E pronto, tá aí, mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 48. E para quem não viu da parte 1 até a 47, link no comentário fixado. E a próxima parte eu trago em breve, beleza? Então é só aguardar. Então muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou!